Bora! Fica careca de saber sobre as informações envolvendo o Arthur. O não. Arthur não fica. Eu quero dar aqui os valores, quanto o Grêmio queria pagar para o Arthur, quanto o Arthur queria receber, qual foi a diferença, o que vai acontecer com o Grêmio a partir de agora e com o Arthur, como fica o Grêmio, como fica o Arthur, e vou dar minha opinião aqui. O Grêmio tá certo. O Grêmio é maior do que Arthur, de que Ronaldinho, até mesmo que Renato Portaluppi, o nosso maior ídolo. O Grêmio não pode ser refém de jogador. E o que está acontecendo com o Arthur é um recado para aqueles que ficam ganhando aquilo que o Arthur pediu. É um recado para os jogadores que ficam dentro do Grêmio ganhando aquilo que o Arthur pediu para ficar. E tem endereço. Vou contar aqui quem são esses jogadores e a postura do Grêmio a partir de agora. Eu vou estender um pouco mais minha opinião, não sei se vocês vão concordar. Quero também ler os comentários de vocês sobre a não permanência do Arthur e por quê. Vou dar os números aqui. Vamos nessa? Só antes, rapidinho, falar de um assunto legal, leve, que é o Gem Capital, gente, que é um produto das Gemas Brilhantes, que é uma empresa que te oferece a possibilidade de investir no mercado de pedras, diamantes, joias, né? Você pode investir e tem um rendimento mensal. E neste período da Copa do Mundo, se tu investir no mínimo 10 mil reais, você, além de ganhar uma camisa da seleção brasileira, também tem uma valorização no rendimento da sua pedra. Investir em pedras é como você investir na bolsa de valores, na poupança, em carro, terreno, tem valorização. Isso vai aumentando e é muito legal nesse período de Copa do Mundo. Você pode ganhar uma camisa da seleção brasileira. Quanto mais tu investe, também aumenta o número de camisas que você ganha. Olha que legal. Aproveita, tá bom? Tem mais informações aqui no 0800 que você salva e vira WhatsApp. Diz que vem do Careca. Mais informações na descrição do vídeo também. Vamos lá. Primeira coisa. O Grêmio comunicou nessa tarde que Arthur não fica. A nota do Grêmio é uma nota bem reta e direta. Teve desentendimento em questão financeira. Não chegaram a um acordo financeiro. Tá bem, muito bem. O que aconteceu? Nos últimos dias, o Grêmio mandou para o Arthur uma proposta, que já falávamos aqui. Uma proposta de salário, que é mais ou menos, já vou dar os números, tá? Que era mais ou menos o que ele ganha hoje, e um tempo de contrato de 2 anos e meio. Tá, Arthur? Tá aqui a proposta. Mas a Juventus ainda não tinha liberado o Arthur. Mas o Grêmio já queria saber do Arthur. Arthur, quanto é que tu vai querer ganhar ficando aqui? Caso dê tudo certo com a Juventus, quanto vai ser? E o que aconteceu? O Grêmio e Arthur não se acertaram. Pois bem, o Grêmio pagava ao Arthur por mês 1.600.000 eu tenho, tá? Algumas pessoas, alguns jornalistas têm 1.500.000, 1.600.000, mas é mais ou menos por aí. Vamos trabalhar nessa margem, 1.500.000, 1.600.000 por mês que o Grêmio pagava para o Arthur. O que o Grêmio queria? Continuar pagando basicamente a mesma coisa. Porque é um salário muito alto. Então o Grêmio não daria aumento salarial para o Arthur. Ficaria mais ou menos nisso, tá? Um pouquinho mais aqui e ali, mas ficaria menor que 2 milhões de reais, tá? O Grêmio pagava 1.600.000, 1,5 milhão para ele, por mês. O que o Arthur estava pedindo? 2,5 milhões. Cerca de 2,5 milhões, tá? Não vou ser taxativo definitivo aqui, mas 2,5 milhões. Opa, o Grêmio queria pagar 1,5 milhão. O Arthur pedia 2,5 milhões, nós temos uma diferença de 1 milhão de reais por mês. Mas por que o Arthur queria ganhar 1 milhão a mais do que ele já ganha? Se ele ganhava 1.600.000 do Grêmio e o Arthur pedia 2,5 milhões, né, daria mais ou menos 1 milhão de reais. O que acontece, tá, gente? O Arthur, para ser liberado da Juventus, o Arthur tem que abrir mão de valores a receber da Juventus. A gente falava aqui, olha, o Arthur vai lá com a Juventus para o quê? Para se liberar de graça. A Juventus libera de graça o Arthur. Só que a Juventus vai querer o quê? Beleza, Arthur, eu te libero, mas também eu não vou te pagar aquilo que eu teria para te pagar. São valores atrasados e também o salário do Arthur até o final do contrato dele. Porque o Arthur tem contrato com a Juventus até 2027, metade do ano. Então o que a Juventus queria? Arthur, eu te libero de graça, tu é um jogador livre, porém
eu também não vou te pagar aquilo que eu te devo, porque eu tô te liberando de graça, né? E eu falava aqui, olha, essa conta alguém vai pagar. O que a gente tem de informação, tá? E que é até meio lógico isso. O que o Arthur pensou? E quando eu falo Arthur aqui não é propriamente o jogador, é o empresário, o staff. Vamos levar essa conta para o time que quer contratar o Arthur. Então, o valor que a Juventus deixaria de pagar para o Arthur sair de graça, esse valor seria, em tese, não todo ele, mas boa parte, transferido ao Grêmio. Então é o Grêmio que teria que assumir essa dívida, porque o Arthur não quer perder dinheiro. Então, calculando o que seria o salário mais essas luvas para contratar o Arthur, ou seja, o dinheiro que o Arthur abre mão da Juventus, o Arthur colocaria no seu custo mensal aqui no Grêmio, e aí a gente poderia chamar de luvas, né? Tipo, ó, vai pagar o salário, mas vai pagar mais luvas, né? Que são, a gente usa esse termo para comprar o jogador, contratar o jogador. Então estaria dentro do salário do Arthur, o que daria 2,5 milhões de reais, o total, tá? E aí o Grêmio entendeu que não vale a pena. Não é que não vale a pena, o Grêmio está tendo uma postura financeiramente tentando se adequar às suas questões de orçamento. Pô, Léo, mas justamente agora, por que não paga isso pro Arthur, se paga pro Willian, se paga pro Brett White? Vamos lembrar aqui que o Willian ganha quase 2 milhões de reais. Vamos lembrar aqui que o Brett White ganha mais de 2,5 milhões de reais, 2 milhões e 600, que são dívidas que ficaram lá para trás que agora estourou. Então o Brett White é muito caro mesmo, tá? Por que o Grêmio agora então vai querer fazer economia na hora do Arthur? É porque o Grêmio tá vendo que não dá mais para continuar assim. E até essa postura do Grêmio não é isolada. O Grêmio começa a pensar numa política de equilíbrio de contas, de não querer mais pagar salários assim, de 2 milhões de reais para cima, para jogadores, tá? Então, como eu falei no vídeo aqui, este também é um recado para quem já está lá dentro ganhando isso ou próximo disso, como o Willian e o Brett White, que se chegar a proposta, o Grêmio deve negociar sim, tanto o Willian quanto o Brett White, porque ganham um salário muito alto para aquilo que produzem e não está mais dentro daquilo que o Grêmio pode pagar. Vamos lembrar aqui que mês passado o Grêmio estava devendo direito de imagens. Então como é que o Grêmio, que é um clube que deve direito de imagens aos jogadores, vai dar um aumento de mais de 1 milhão de reais para o Arthur? Né? Então assim, a minha opinião aqui vocês podem ver que eu tento ser coerente. Eu falava aqui, gente, pagar 1,5 milhão para o Arthur, um pouquinho mais que isso aí, até vai. Agora, aumentar o salário dele, o custo dele para mais de 1 milhão, chegando a 2,5 milhões, não, eu acho que é um exagero, eu acho que o Grêmio faz certo, o Grêmio não pode mais pagar tanto assim valores altos para os jogadores. E vamos combinar, o Arthur é um excelente jogador, é um bom jogador, mas não é mais aquele Arthur, eu nem vou lembrar do Arthur do Grêmio lá de 2017, do Arthur do Barcelona, não. O Arthur do ano passado, com o Mano Menezes, depois que o Arthur percebe e nota e confirma que não vai mais para a seleção brasileira, o Arthur virou outro jogador. Depois que o Arthur vê que não vai mais para a Copa, o Arthur é um jogador que convive com lesões, desfalca muito o Grêmio. Este Arthur, para pagar 2,5 milhões é muito caro. Eu não ficaria com o Arthur. Acho que o Grêmio fez certo. Bom, mas aí tu pode estar se perguntando, mas Léo, o Grêmio não pagou 8 milhões de dólares pelo Nardoni, não pagou 6 milhões de euros para o TT? Sim, pagou, na verdade parcelou um monte esses valores, né? Mas são jogadores que já vieram com um salário dentro de uma realidade do Grêmio. Nem o Nardoni, nem o TT ganham salários de 2 milhões de reais, por exemplo. Não ganham, tá? Bom, assim, gente, eu torço muito para que tanto o Nardoni quanto o Vila Sante possam se encaixar numa ideia do Luiz Castro, que eu vou dizer para vocês, tá? O Luiz Castro é um treinador que até depois a gente pode falar num outro vídeo. Não era tão apaixonado pelo Arthur. Não era. O esquema do Luiz Castro é um futebol muito mais rápido, de saída de bola rápida, marcação em cima. O Arthur é um jogo mais apoiado, de posse de bola, que não se encaixa tanto com o perfil do Arthur. Mas isso fica para outro vídeo que eu quero te contar. Gente, comenta aí, dá like, se inscreva no canal que é super importante. Vamos, Grêmio!